Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, o programa que toda quinta-feira traz assuntos ligados ao sindicalismo, ao mundo do trabalho e temas que tenham relação ou com o mundo sindical ou com a vida dos trabalhadores diretamente. Nós estamos fazendo uma série neste mês em que a gente trata da relação entre sindicalismo e funções públicas, sindicalismo e poder público, trazendo aqui para a entrevista dirigentes sindicais ou ex-dirigentes que já exerceram funções como deputados, portanto eleitos pelo voto, ou cargos executivos, nomeados por prefeito, por presidente da República, por governador do estado, etc. Hoje nós recebemos uma mulher metalúrgica, que é a Mônica Veloso. A Mônica é vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região, que é da Grande São Paulo, Zona Oeste, e da CNTM, que é a Confederação Nacional da Categoria. Secretária adjunta de Relações Internacionais da Força Sindical e co-presidente do Comitê Mundial de Mulheres da Industrial, Global Union, Sindicato Internacional de Trabalhadores na Indústria. Mônica metalúrgica há 30 anos. Mônica, ela foi secretária do Trabalho em Osasco durante um período do governo do Lapas, do Jorge Lapas. Mônica, obrigado por você ter se deslocado até aqui. Eu que agradeço o convite da agência para estar aqui com vocês. Tudo bem, hoje é um dia muito triste para a gente em razão de vários fatos. Primeiro, a violência absurda cometida ontem contra servidores, ontem quarta-feira, servidores municipais e professores especialmente, que protestavam contra uma mudança na Previdência que vai, na verdade, achatar os salários, porque o João Dória, é um projeto de lei do Executivo, ele quer aumentar a alíquota até 19%. Portanto, vai tirar um pedaço do salário dos servidores, dos professores, que já ganham salários michuruca, digamos assim, salários insuficientes. Isso gerou um protesto legítimo na Câmara Municipal. Para vocês terem uma ideia, o prefeito mandou a matéria no dia e já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou no mesmo dia, portanto, jogo de cartas marcadas, aquilo gerou uma reação e a Guarda Municipal e a PM bateram à vontade. Eu servi o Exército e sei o seguinte: reco e soldado ou manda ou obedece. Ou você está numa posição de mando e você comanda, ou você está numa posição de comandado e você obedece. Portanto, se eles bateram, alguém mandou bater. Ou foi o comandante da guarda, e o comandante da guarda é diretamente subordinado ao prefeito, ou foi o comandante da PM, que é diretamente subordinado ao governador do estado. Quem deve explicações à população são dois camaradas, o João Dória e o Geraldo Alckmin. Resultado da pancadaria, que revoltou todo mundo. O movimento sindical fez notas de todas as correntes sindicais de repúdio do Brasil inteiro, temos várias notas que a agência sindical recebeu, e agora aquele movimento que reunia, sei lá, 3 ou 4 mil pessoas, reuniu cerca de 60 mil pessoas no centro de São Paulo hoje, ou seja, jogaram gasolina no incêndio usando a velha tática. A pergunta que se faz é: fizeram porque erraram na dose ou fizeram de propósito para criar um clima, para justificar mais repressão ainda em nosso país? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Muito bem, antes da Mônica, a gente começar a conversar com a Mônica Veloso, a nossa convidada, dizer que temos a Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical, que nos acompanha em todos os programas aqui, faz as perguntas dos telespectadores, dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Mais uma vez, boa noite a você, Mônica, e a você, internauta também, que nos acompanha aqui no Repórter Sindical na Web. Estamos para receber as suas perguntas. Você pode enviá-las através do WhatsApp, é São Paulo, 011 974 71 9071. 974 71 9071. Você também pode enviá-la através do nosso Facebook. Estamos ao vivo, tanto no Facebook da agência, quanto no Facebook de João Franzin. Então você nos encontra por lá e mande a sua pergunta, participe também do nosso programa. E o segundo fato deprimente foi o assassinato da Marielle Franco, uma vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, juntamente com seu motorista. Coisa mandada
já se sabe que o seu carro foi acompanhado durante 4 quilômetros e a hora que chegou ao ponto mais adequado, executaram uma moça criada em comunidade, de origem muito simples, lutadora, que venceu a dificuldade da vida real, obteve um mandato popular pelo voto dos eleitores e tinha denunciado um batalhão em Acari, no Rio de Janeiro. Então, ou foi a polícia que mandou matar, ou foi a polícia que fez o trampo, ou chamou as milícias para fazerem o serviço. O fato concreto é que se houvesse um regime democrático no Brasil e um clima de respeito às instituições, esse tipo de crime não aconteceu. Portanto, tem relação sim com o golpe que foi dado contra a presidente Dilma, porque você quebra uma regra da democracia, aí você acha que pode quebrar todas as outras. Apure-se rigorosamente, puna-se com rigor a canalha que mandou executar esse crime. Mônica, desculpa falar, mas não tem jeito da gente não ficar indignado, tem que falar, né, com essas coisas que acontecem no Brasil. Todo santo dia, assassinato na periferia, e mata jovem, mata negro, polícia dedo mole, é bandido dedo mole e nunca tem punição. Até quando que vai continuar desse jeito? Nós não podemos aceitar. Ou nós somos um povo ou nós somos um bando. Nós temos que decidir isso e nós temos que decidir ser povo. E eu espero que a gente decida ser povo. Né? E eu acho que a reação do que aconteceu com os professores, a reação do que tem sido toda a comemoração do Dia Internacional da Mulher no mês de março, com manifestações no mundo inteiro, né? Com uma agenda voltada especialmente para a questão da violência, né? No local de trabalho e na sociedade. A questão da igualdade, da justiça social, é o que pautou e tem pautado as manifestações das mulheres para esse mês de março. Né? E eu acho que isso tem muito a ver, não só com as relações sociais, mas como a política pública, de fato, enxerga os segmentos, as pessoas, né, os cidadãos e as cidadãs, especialmente as mulheres, que nesse caso, nos momentos de crise especialmente, são os segmentos mais fragilizados, né? Sim, sim. Então... Ô, Mônica, eu queria aqui entrar no nosso tema, que é essa relação do movimento sindical com o poder exercendo cargos públicos, eletivos ou cargos no executivo. Eu queria saber por que você foi alçada à condição de secretária do Trabalho de uma cidade importante como Osasco, e em que a sua experiência sindical te ajudou? Olha, Franzinho, nós iniciamos a nossa ação lá no sindicato sempre foi pautada, obviamente, para organizar os trabalhadores, mas a gente sabe que tem coisas que, para a qualidade de vida do trabalhador, vai para além do local de trabalho, né? Então, nossa diretoria é uma diretoria que procura atuar dentro do campo político, né? Dentro de uma linha plural, né, como rege inclusive a nossa própria central, Força Sindical, a qual nós somos filiados, e a gente estava fazendo um trabalho lá na cidade já há algum tempo, e eu fui candidata, né, a vereadora na cidade em 2012, fiquei como primeira suplente pelo meu partido, e além dessa condição, e a aliança que o meu partido fez com a gestão, né, ali que rotulava a sucessão, né, da gestão anterior, nos convida então para fazer parte do mandato assumindo a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Tá. Quer dizer, não é só uma Secretaria do Trabalho. Não, ela é bem mais ampla, né? Muito mais ampla, e foi assim uma experiência fantástica, né? Obviamente que por ela ser ampla, me permitiu aplicar algumas coisas que a gente também já atuava, né, no campo sindical. Desde a estratégia da capacitação para mulheres, né? Então aí qualificação profissional sempre foi um debate que o nosso sindicato fazia, né? As questões sociais também, então como é que a gente constrói um protagonismo na comunidade para pensar políticas públicas, né, voltadas para isso. Então, as participações em conselhos,
ter sido presidente do Diese, Sim, sim. enfim, um conjunto de experiências, né, que eu tive na vida e me permitiu estar lá com o Lapas na gestão. E você presidiu um tempo também a CNTM, né? Sim, por um ano eu presidi a CNTM em 2011, Tá. né, num período de transição entre uma gestão e outra. E é um ambiente tipicamente masculino, né? Muito masculino. A categoria metalúrgica, nós representamos 20%, né, dessa categoria. E, bom, dizem que não é a quantidade que vale, né? Sim, sim. É a qualidade. Então, a gente procura trabalhar com isso, Tá. inclusive nessa representação pública aí, né? Bacana, bacana. Depois você vai falar um pouquinho mais da sua experiência lá na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento de Osasco, mas agora o Edu nos avisa que temos já perguntas, então eu queria que a nossa Ariane Soares passasse a pergunta à Mônica, metalúrgica, nossa convidada de hoje aqui do programa. Pode ser? Podemos. Vamos dar início então com a pergunta da Kátia Rodrigues. Ela é diretora de assuntos da mulher e gênero da nova Central Sindical e também da SPB. CSPB, perdão. Ela diz assim: Mônica, você como grande dirigente sindical e militante na questão de mulheres, acredita que violências como a que ocorreu no Rio de Janeiro com a vereadora Marielle acaba inibindo e desencorajando as mulheres sindicalistas a irem em frente aos cargos parlamentares? Ou o contrário disso, incentiva? Olha, eu acho que no momento em que a gente vive, e eu tenho visto a postura das companheiras e dos sindicatos que cada vez mais têm incorporado essa temática, Kátia, eu acho que encoraja. Nós temos que nos encorajar a buscar esses espaços, né? São espaços de poder onde a gente pode fazer a mudança na vida da comunidade. A Marielle, ela procurava fazer essa mudança, né, a partir do protagonismo da sua própria comunidade. E a gente sabe que existem muitas Marielles, muitas mulheres que buscam, a partir da sua luta comunitária, fazer uma mudança maior. E a política pública é o espaço onde se determinam as coisas que isso acontece, né? Então, eu acho que as mulheres têm muita consciência disso hoje. E vamos avançando. Acho que a nossa representação em parlamento é muito pequena, né? O Brasil está lá na 152ª posição no ranking, né? Mas eu ainda acredito que são os espaços que nós temos que ocupar, Kátia. Não recuar. Não recuar. Nunca. Perfeito. Mônica, é um momento agora de participação de um correspondente, no caso uma correspondente, a Rita Casaro, ela é jornalista, minha amiga, jornalista do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, excelente profissional, uma pessoa muito boa assim, de lidar, sempre solista, avançada, né, nas posições políticas. Então vamos à mensagem da Rita, a nossa correspondente do Sindicato de Engenheiros, voltamos já com a Mônica Veloso, pode ser? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin. É um prazer falar com você e com os amigos que acompanham o Repórter Web desta semana. Franzin, os engenheiros da Prefeitura Municipal de São Paulo, que são 600 profissionais, estão em greve e em luta com o conjunto dos servidores contra a mudança que a Prefeitura quer fazer na Previdência Municipal. Essa mudança cria uma previdência complementar e aumenta a alíquota de desconto, que hoje é de 11% para 14% até 19%. No caso dos engenheiros, todos terão um desconto de 19%, perdendo um salário por ano ou mais. Bom, essa mudança está no projeto 621, que tramita na Câmara Municipal e sobre o qual não houve diálogo até agora. A Prefeitura quer aprovar esse projeto a toque de caixa, promulgando a lei até o final deste mês. Pois bem, essa truculência ontem, quarta-feira, se transformou em violência, em agressão aos servidores. Os servidores que se manifestavam contrariamente a esse projeto em frente à Câmara Municipal sofreram ataques com balas de borracha,
bombas de efeito moral e pancadaria pela polícia. Foi uma situação terrível, uma praça de guerra em frente à Câmara Municipal. Alguns desses servidores foram socorridos aqui no Sindicato dos Engenheiros, que fica ao lado da Câmara. Uma situação lamentável, terrível de se ver na cidade no dia de ontem. Bom, Franzin, a boa notícia nessa história é que, apesar da truculência e da pancadaria, os servidores saíram vitoriosos ontem. Isso porque o projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça, mas o chamado Congresso de Comissões que se queria fazer para que o projeto já passasse direto por todas as demais comissões e estivesse pronto para ir a plenário em primeira votação, não aconteceu. Não houve quórum para isso, portanto, o projeto ainda precisa passar por outras comissões e agora precisa ser pautado para entrar em plenário, para apreciação e votação, e isso só pode acontecer a partir da semana que vem, o que dá um fôlego para que os servidores mantenham e fortaleçam a organização e possam combater e vencer essa proposta que não tem cabimento. E os servidores continuam na luta, professores, engenheiros e demais funcionários da prefeitura continuam organizados e não vão recuar apesar da violência. No dia de hoje continuaram as manifestações e a luta continua. É isso, Franzin. Seguimos juntos e vamos avançar. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Obrigado, Rita Casaro, e parabéns ao Sindicato dos Engenheiros, fica ao lado da Câmara de Vereadores, na Rua Genebra, e que abriu lá suas portas ontem para dar guarida às pessoas que eram encantoadas na porrada com bomba de gás lacrimogênio, gás pimenta, cacetete, pelas forças de repressão. Porque a gente, quando é polícia, a gente fala, a polícia é uma força que nós respeitamos. Agora o gambé, o bate-pau, esse a gente não pode respeitar de jeito nenhum. E sobretudo os que mandam meter a pancada em trabalhadores, em pessoas que estão ali fazendo uma reivindicação justa. Nada justifica aquela reação violenta. Ô Mônica Veloso, você na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento de Osasco fez muita coisa. De tudo que você fez, o que mais lhe trouxe alegria? Olha, foram muitas coisas, né? Mas com certeza atuar nos projetos que discutiam a geração de trabalho e renda foi uma experiência muito interessante para mim, foi uma das melhores. Porque eu venho da indústria, sim, né? E há que se lembrar que Osasco, houve uma mudança, né? Uma transição econômica. Saiu do quesito ali indústria, sim, e foi para serviços e comércio. Tá. Então, havia que se pensar políticas públicas também que pudesse inserir as pessoas no mercado de trabalho a partir disso. Tá. Né? Agora, o município, e até porque a gente vinha numa condição, né, de muita exclusão e o desemprego e tudo mais, tinha que pensar alternativas para que essas pessoas que estavam muito tempo fora do mercado pudessem ter oportunidade de geração de trabalho e renda. E aí é que você amplia os setores econômicos ali, discute arranjo produtivo, discute cooperativa, alternativas de trabalho, e isso foi muito rico do ponto de vista essa discussão de envolvia incubação. Quem? Os empresários, o poder público, os trabalhadores, o movimento sindical. Por exemplo, ao Conselho em Osasco até esteve aqui o seu coordenador, presidente, recentemente. E o Conselho participou também? Sim. A atuação que a gente procurava até ali sempre era buscando a articulação de todos os setores organizados da sociedade civil, né? Então, a população, as comissões, poder público e, obviamente, articular isso com os setores econômicos, né? Quando a gente está falando de geração de emprego. Né? Agora, quando a gente fala de geração de trabalho e renda, é a gente pensar na lógica do empreendedorismo a partir da economia solidária, Francisco. Então, aí é um outro modelo de economia onde as pessoas são donas do seu próprio negócio para buscar autonomia, né? E essa emancipação social e econômica. Né? Mas então, você é acha outro viés. que esse
digamos, esse nicho da economia solidária, ele é uma tendência que ele vai crescer no sistema capitalista ou é uma solução para quem está desempregado? Ou são as duas coisas? São as duas coisas, né? Tem que olhar a partir de modelos de governo, né? Tá. Aí isso tem muito a ver com o que você pensa estrategicamente para a sua cidade ou, né, para o estado. 12 anos, né, dentro ali do papel ali de Osasco, a política era de buscar a inclusão, tá, né, de pensar oportunidades para todos. Então, sim, obviamente, tinha que se pensar a política de geração de emprego, então fazer a discussão com as empresas, né, aí tem todo a ver com desde pensar a reforma tributária, como também o ajuste territorial da nossa cidade, capacitação, a potencialidade da nossa cidade. Nós fizemos essa discussão, inclusive do mapa de potencialidades da cidade, né, com parcerias técnicas, né, e também com iniciativa privada e projeto governamental. Perfeito, perfeito. O Eduardo avisa que podemos fazer perguntas, porque houve um problema no microfone, quero crer que já esteja consertado. Ariane Soares, vamos mandar mais perguntas à nossa Mônica Veloso, a convidada de hoje, vamos lá? Vamos, agora caminhando, pergunta de Miguel Torres, presidente da CNTM e também do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Não, São Paulo. São Paulo. São Paulo e Mogi das Cruzes. Também faz parte da força sindical. Ele diz assim: fortalecimento sindical internacional é necessário para as lutas em defesa dos interesses e dos direitos da classe trabalhadora em todo o mundo. Neste contexto, qual a importância da unidade de ação sindical na busca de formas concretas de enfrentamento do capital global e qual a importância do financiamento sindical? Puxa vida, você tem mais ou menos umas 5 horas para responder essa pergunta. É verdade, mas um abraço muito grande para o Miguel, né, meu presidente, e que tem dado, né, um exemplo assim de articulação aí com o Brasil Metalúrgico, o espaço que a gente tem construído na articulação internacional tem procurado, tanto nas discussões bilaterais, né, a gente tem ação com a UAW, e aí são ações diretas ligadas aos companheiros e companheiras lá da Nissan, do Mississippi, um abraço grande para aquele povo lutador, né, e a todos os dirigentes que têm feito da luta dos direitos civis também uma construção para a classe trabalhadora, e a indústria, né, que tem um papel hoje de articular os setores químico, metalúrgico e costura e têxtil, né, para o enfrentamento das multinacionais, né, e desse capital global. E fazer esse enfrentamento, obviamente, não é só pensar no campo da negociação e dos marcos, né, regulatórios ali para nivelar a relação desses trabalhadores, independente de que país eles trabalham. Tem a ver também em olhar como as políticas industriais e de comércio se movimentam no mundo, né? E recentemente a gente viu o que está acontecendo aí com a decisão do Trump, né, de taxar o aço, o alumínio, e imediatamente a reação que, no caso o Brasil, que tem aí, depois do Canadá, é o segundo maior exportador, como é que isso atinge diretamente os empregos aqui no país. Então, essa articulação internacional, ela permite que as ações ganhem força institucional, né, e ganhem força sindical também, do ponto de vista assim, de você ter uma bandeira unificada. Então, essas bandeiras unificadas, elas priorizam a pauta internacional, né, onde a gente discute, onde a gente representa e nas manifestações que a gente é capaz de fazer. Então... Perfeito. E sobre o custeio, como é que você vê essa questão? O governo nos golpeou fortemente, né? Eu cansei de arrumar encrenca com amigos da área sindical, eu dizia, essa MP, isso é lenda urbana, eu chamava de lenda urbana, isso não vai existir. Se você quer ser enganado, companheiro, tudo bem, direito que você tem, mas não sairá MP. O governo não vai fazer a reforma trabalhista
passar a lixa grossa na CLT e deixar o movimento sindical com recurso para poder reagir. Evidentemente que não, o pacote não está fechando. E de fato não fechou. Como é que vocês, sobretudo em Osasco, na base de Osasco e na CNTM, estão enfrentando a questão do custeio? Eu acho que tem que ficar claro que o custeio ele é necessário, né? E a gente tem sempre que olhar muito claramente, muito transparentemente com o trabalhador de que quem financia a luta é o trabalhador, né? E eu acredito assim, Franzin, que se os sindicatos trabalham para todos, todos têm que pagar. Sim. Né? E dentro dessa lógica, construir pauta, articular as ações que faz essa proteção do trabalhador, tem que ter uma contrapartida disso, né? E essa contrapartida, ela não se relaciona exclusivamente ao recurso do imposto sindical. Sim. Né? Eu acho que se relaciona como esses trabalhadores querem estar representados e organizados, inclusive numa condição de precariedade. Tá. Né? Então, essa precariedade, ela não acaba com o sindicato. Sim. Ela acaba com a relação de trabalho que as pessoas têm no seu espaço, lá, né, de empregado e patrão. Sim, sim. Né? Então, eu acho que não fazer essa discussão claramente com os trabalhadores, aí sim, eu acho que a gente falha. Tá. Tem sindicato que é bom, tem sindicato que não é tão bom, e esse tem que separar o joio do trigo. Perfeito. Eu acho que isso tem que ser feito. Muito bem, me avisa o Eduardo que temos uma reportagem. Todo programa a gente tem uma externa. E essa externa até foi feita recentemente. O Luiz Antônio de Medeiros esteve aqui, né, fundador da Força Sindical, metalúrgico também, para falar da sua experiência como deputado, foi parlamentar 2 mandatos, depois foi secretário do Trabalho, das Relações de Trabalho no Ministério e foi aqui na Superintendência, vamos colocar entre aspas, foi delegado do trabalho aqui. Né? Eu gostava mais quando era delegado do trabalho, parece que tinha um pouco mais de autoridade, tinha gente melhor lá na testa do Ministério. Né? E aí ele falou um pouco também sobre a reforma da Previdência, porque ele tem marcado uma posição muito firme contra a reforma da Previdência, que não foi arquivada como você imagina, não. O Temer falou que talvez vote em setembro. Michel Temer, devedor de favores ao grande capital, empregado do sistema financeiro, como tem se colocado, terá que prestar contas a seus tutores, terá que entregar a mercadoria prometida para que lhe dessem apoio ao golpe. Então, vamos ver o que o Medeiros falou, porque ele conhece do assunto. Vamos lá? A TV Agência Sindical entrevista agora Luiz Antônio de Medeiros, ele que é sindicalista e foi deputado federal também em 2 mandatos. Medeiros, qual a sua posição sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer? Eu sou absolutamente contra, eu tenho militado contra essa reforma da Previdência, porque ela atinge sobretudo os mais vulneráveis e os mais fracos, como é o caso das viúvas, reduzindo a pensão, a possibilidade da viúva ter a sua aposentadoria e mais a pensão do marido. Então, realmente as pessoas perdem direitos. Você acredita que a Previdência, essa reforma, de forma justa, como que ela deveria ser proposta? Primeiro tem que ter um governo que tenha legitimidade. Esse governo não tem nenhuma legitimidade. Tem que ser um governo das urnas que proponha alguma mudança, mas tem que ter o respaldo das urnas. Em segundo lugar, a reforma da Previdência deve realmente começar, dando o exemplo, começar pelos de cima e não pelos de baixo. E esse debate que foi postergado, você acredita que ainda vai existir alguma coisa para esse ano? O que você acredita que o governo está preparando? A gente tem que ficar atento porque o governo pode nos surpreender a qualquer hora, mas acredito que não vai ser votada a reforma da Previdência porque nós temos eleições aí pela frente e os deputados têm medo das urnas. E qual é a sua posição sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro? Não há outra saída. O Rio de Janeiro estava entregue a uma quadrilha, a corrupção endêmica no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, o governador preso, o Tribunal de Contas presos, ou seja, o Rio de Janeiro estava sendo dirigido por uma quadrilha. A corrupção na Polícia Militar e Civil é muito grande, a denúncia de que chefes de quartéis
não é? Estão ligados ao tráfico de drogas, então realmente tem que haver uma intervenção do Exército, sou favorável, mas eu acho que foi pouca, deveria ser total. O Pezão deveria sair do governo do Estado porque ele não tem nenhuma autoridade para continuar lá. E para encerrar, qual deve ser o papel do sindicalismo nessas próximas eleições, nessa eleição deste ano? É discutir e apresentar candidatos e fazer as pessoas participarem, as pessoas votarem. Muita gente vai se abster porque não confia em ninguém, mas ainda há pessoas que você pode confiar, desde que você conheça a pessoa e a vida da pessoa. Muito bem, muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. O Medeiros falou sobre previdência, falou também sobre intervenção. Eu discordo, viu, Medeiros? Discordo de você. Mas aqui, na agência sindical, assim, sempre foi dentro do possível, né, do mundo real, né? A gente sempre procura ser amplo, né? E pluralista no bom sentido, para que a sociedade é plural, as pessoas têm posições diferenciadas, mas no geral nós temos muitas convergências, o que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Eu quero voltar então com a nossa convidada, a Mônica Veloso, dirigente metalúrgica de Osasco, da Industrial, que é o Sindicato Internacional, da CNTM, e que foi candidata a vereadora. Isso lhe deu uma condição, um acúmulo político, também em razão da força que o sindicato tem na região, e ocupou a titularidade da Secretaria do Trabalho em Osasco durante um certo período. Ô Mônica, você tem pretensões eleitorais a partir da sua experiência enquanto candidata a vereadora lá em Osasco e como secretária, ou você não tem mais essa pretensão assim eleitoral? Ou o futuro a Deus pertence, como dizia o general? O futuro eu acho que a Deus pertence, eu sou uma soldado do meu partido, né? A gente continua no trabalho, eu acho que a gestão do Jorge Lapas foi uma gestão que permitiu à cidade de Osasco desenvolver muitas ações importantes no campo do trabalho, no campo da educação, no campo da mobilidade. Então, acho que foram projetos que qualificou muitas pessoas, inclusive a nós, né? Então, eu acho que todo mundo que pensa uma sociedade melhor e quer construir espaço tem que buscá-los, né, Franzinho? Então, eu acho que a gente nunca pode dizer que, bom, isso aqui não faço mais. Eu acho que o comprometimento com uma sociedade mais justa tá colocado, né? Sim. E a gente está aqui para participar do processo, seja para nos colocar, né, para isso, ou para defender, obviamente, os projetos que venham de encontro sempre dos interesses dos trabalhadores, que é da onde vem a minha origem, né? Isso não dá para abrir mão, mas que possa, né, ampliar o protagonismo social da comunidade, que é o princípio que eu penso, que é a partir daquilo que nós somos capazes de mudar na comunidade por ela mesma. Acho que o Estado tem que estar presente, né? A política pública, ela transforma quando ela empodera uma comunidade. Sim. Né? Quando ela permite essa comunidade ter oportunidades, pensar as suas necessidades ali e construir as alternativas. Eu acho que política pública séria trabalha assim. Então, a gente pôde fazer isso na cidade de Osasco por 4 anos, né? E eu acho que experiências como essas precisam ser replicadas e continuadas, então a gente está na missão. E conhecidas, porque não são divulgadas. Exatamente, é verdade, é verdade. Eu vou te contar um caso em Guarulhos, sabe que eu trabalho muitos anos lá para o Sindicato de Guarulhos, presidido pelo Pereira, né? E quando houve a eleição, o sindicato ele não tem, evidentemente, um alinhamento partidário. Cada diretor é afiliado a um partido e tal, e prevalece essa boa pluralidade. Mas numa das eleições, no segundo turno, se optou por apoiar o candidato do PT, que foi um ex-metalúrgico, até esteve aqui recentemente, que foi o Sebastião Almeida. E aí, o que nós fizemos? Não, o apoio ele tem para ele, tem condições. Quais são as condições? Primeiro, saneamento básico. A cidade não tem nada de saneamento básico, zero, um absurdo, joga todo o esgoto nos rios e afluentes do Tietê e depois no próprio Tietê. Também algumas ações, digamos, de inclusão social, de diretamente trabalho social e outras de desenvolvimento de política industrial. Aí ele assinou uma carta com a gente. E aí justiça seja feita. Na primeira semana ele foi ao clube de campo do sindicato. O que acontecia?
O próprio serviço de esgoto da cidade, o SAI, jogava esgoto dentro do clube de campo dos metalúrgicos. Aí o sindicato gastava uma grana desgraçada para poder limpar o manancial, porque tem lá a prainha, que a água cai lá e tal, as pessoas se banham, etc. Tem acho que 2 ou 3 córregos lá dentro, o clube é muito grande. Depois, ele investiu em saneamento. Então eu estou dizendo isso porque eu acho que o movimento sindical negocia muito mal com os políticos. Toda eleição, esses filhos da mãe vão lá bater na nossa porta e o movimento sindical se atrela, às vezes, a muitas candidaturas e não exige nada. No caso de vocês, o sindicato tem uma história, né? O sindicato é presidido pelo Zé Ibrahim, pelo Enos Amorino, pelo Toschi, por tanta gente boa, pelo Magrão, né? Agora Jorginho, etc. Então tem uma história, né? Mas eu acho que mais pessoas com seu perfil podem ocupar funções públicas. E como é que faz isso? Eu acho que, bom, a dica primeiro, no caso das mulheres, é que os partidos precisam, esse empoderamento não é só criar ali um núcleo, né, um grupo de mulheres para cumprir cota. Né? Eu acho que não é uma questão de cota, é uma questão de você criar as relações de gênero e buscar na política pública espaço de igualdade. Né? Então, essa competência, ela não se dá se você é homem ou se você é mulher. Né? Eu acho que tem a ver com o comprometimento histórico de vida, né, dessas pessoas. A segunda coisa, eu estou convencida que não adianta só a gente ter pessoas que assim, vai se comprometer com a pauta dos trabalhadores, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo, o que aconteceu na Câmara Federal, né? Nenhum tipo de comprometimento com as lutas da classe trabalhadora, haja visto reforma trabalhista. Né? O que a gente está vendo na Câmara Municipal aqui do município de São Paulo e como é que está sendo tratado os trabalhadores e servidores públicos. Então, assim, nós precisamos cada vez mais ocupar esses espaços porque não há representação que defenda as nossas bandeiras. Mas hoje o meu convencimento não é pessoas que defendam a bandeira. Eu acho que a gente precisa colocar pessoas que são a própria bandeira. Né? Porque às vezes o partido ou as relações, dependendo do partido que você está, você pode até ter um trabalho, mas o comprometimento partidário, muitas vezes, impede, de fato, de você ter um papel influente, interlocutor no espaço público, né? No campo da negociação, da articulação, que é necessária, né? Para projeto de lei, para pensar ali as bancadas. Então, não é tão simples. Acho que nós, trabalhadores, de fato, precisamos mudar nossas estratégias. Né? Nós precisamos defender pessoas, precisamos qualificar a nossa estratégia de avançar no campo da política pública e é só elegendo pessoas desde da estratégia local ali, nas câmaras municipais, nas assembleias e na Câmara Federal. Nós precisamos ocupar esse espaço. Porque os segmentos, né, religioso está aí, avançando com essa bancada, né? A gente tem lá o agronegócio. O mais forte, a bancada mais forte que é o mais, né? E agora eu não vou fazer aquela propaganda, né? Que é aquele, o agro é aquilo, o agro é aquilo outro, né? Então, assim, acho que a gente precisa pensar as estratégias de como é que a gente avança. Né? E antes da bandeira do partido, nesse caso, vamos pensar na bandeira dos trabalhadores. Acho que é essa que a gente tem que representar. Perfeito, perfeito. E na relação, ter mais autonomia e ter mais altivez. Óbvio. E não sair babando ovo de candidato, porque o sujeito porque é governadora, porque é prefeito. O movimento sindical precisa exercer a sua autonomia e a sua dignidade. Aliás, só para, aproveitando falando com o fígado, né, porque os tempos exigem, eu faço muita crítica. Vocês vão fazer o quê em Brasília, companheiro? Nós vamos lá reunir com o ministro. Às vezes vai ajudando o ministro. Eu digo, rapaz, o servidor público é o ministro, ele que vem aqui se reunir com a gente. Que história é essa de toda hora pegar avião em Brasília, falar com um ministro vagabundo, desqualificado, de 5º escalão, e nós não temos que gastar dinheiro, gastar energia. Ele que vem aqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, sei lá, para Belo Horizonte, e fazer uma reunião com o movimento sindical. Então nós precisamos ter mais autonomia, ter menos mentalidade de senzala na hora de nos relacionarmos com os que estão no poder, até os do nosso partido, o partido da gente.
a gente precisa ter um pouco mais de autonomia e de altivez no meu modo de entender. Eduardo nos avisa que tem um intervalo, uma mensagem da UGT. Eduardo, vamos lá? União Geral dos Trabalhadores, aliás, quero saudar o Patá, que fez uma nota boa a respeito dessa pancadaria que teve aqui em São Paulo ontem, a mando do João Gari, do João Trabalhador, do João Farsante, que é o que verdadeiramente ele é. Vamos lá ao intervalo? Meus amigos, minhas amigas, comerciárias e comerciários de São Paulo, os comerciários de São Paulo, o seu sindicato, vai fazer uma grande festividade no dia 18 de março, agora esse domingo próximo, para comemorar o Dia da Mulher do dia 8 de março. A crise é muito grande, não há dúvida, mas não é por isso que nós vamos deixar de estar juntos num momento tão grave que o Brasil está vivenciando. E essa festa vai ter tantas coisas importantes, eu estou até com a colinha aqui, Fernando Sorocaba, Jades e Jadson, Taeme e Thiago, Amado Batista, nossa, mas tantos, é o dia inteiro e vai ser lá na cidade de Tiradentes, na Avenida dos Metalúrgicos, perto do número 3.000. Mas é importantíssimo que você, mulher comerciária, homem comerciário, família comerciária, estejam conosco, porque esse é o momento da solidariedade. É o momento que nós temos que ter consciência da votação que vai ocorrer no fim do ano para mudar esse país que está muito liberal, está um país tirando direitos. Nós precisamos de um país que inclua as pessoas. Comerciário, vocês farão a diferença, ou seja, nós faremos a diferença. Até lá! Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje fazendo mais um programa da série que discute sindicalismo e poder público, as experiências dos dirigentes que passaram por cargos eletivos, deputados, vereadores, etc., ou também cargos executivos em secretarias e que tais. É o caso da Mônica Veloso. Mônica, eu queria voltar um pouco ainda à sua experiência lá em Osasco, como secretário do Trabalho e Desenvolvimento, que você foi secretário na época em que havia emprego. E, portanto, havia oportunidade de primeiro emprego. E o setor de serviço, que você lembrou que ele cresceu muito em Osasco, ele é geralmente a porta de entrada para o trabalhador, jovem trabalhador. Vocês tiveram políticas nessa área ou foram mais ou menos atendendo as demandas? Não, Osasco tinha uma política muito clara de inclusão dos jovens, né? Nós tínhamos um programa voltado especificamente para os jovens, além daqueles que são, né, o jovem aprendiz e tudo aquilo que envolve, a gente também atuava nesse protagonismo juvenil com projetos próprios, né, de inserção desse jovem no mercado de trabalho por duas vertentes novamente, tanto do mercado formal e aí buscar os nichos, claro, aqueles que estão mais voltados para essa competência mais afinada que a juventude tem hoje com a tecnologia, né, e com as novas linguagens aí do mercado, quanto também da geração de trabalho e renda pela economia solidária. Então, foram muitas ações, a capacidade de Osasco de fazer a inclusão, obviamente, você tem o problema da sazonalidade, né, do emprego, né, e a gente passou por isso também, né, mas a estrutura do portal do trabalhador, as estratégias que articulavam os programas de economia solidária, redistribuição de renda, bolsa para capacitação profissional, orientação, permitiam nós apresentarmos um perfil pronto para o mercado. Né? Então, acho que muitas experiências permitiram a gente inserir esse jovem aí, né? E isso foi muito bom. Uma experiência que a gente gostou muito de fazer, Franzinho, foi a agenda do trabalho decente. Essa é assim, uma menina dos olhos, porque foi a nossa gestão, né, a partir daquilo que a gente defende. Não adianta só gerar emprego, porque também não é qualquer emprego, né? A gente
precisa pensar no emprego de qualidade. Sim. E Osasco pôde fazer a Agenda do Trabalho Decente, foi a 4ª cidade no país a assinar com a OIT a carta de compromisso por uma agenda articulada entre os setores de trabalhadores, governo e iniciativa privada, os empresários. Já vi, eu não sabia. Que bacana. Muito bom. Obrigado, Mônica. Vamos passar a nossa Ariane Soares. Mais perguntas para a nossa convidada, a Mônica Veloso, que é metalúrgica, é conhecido do movimento sindical, tem uma atuação respeitada e respeitável. Vamos lá? Nós temos também a participação da Eusilene Nogueira, mais conhecida como a Leninha. Ela é diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e também ela coordena o Departamento de Mulher. Mandou pelo WhatsApp. Obrigado, Leninha, também pela sua pergunta. Ela diz assim: o sindicalismo deve atuar só nas questões políticas ou deve e pode oferecer serviço, por exemplo, como convênios e espaços de lazer para tentar preencher as lacunas deixadas pelo poder público? Um grande abraço, você é uma referência para mim, ela diz. Olha aí. Olha só, Leninha, um beijo grande. Muito obrigada por eu ter participado da atividade do 8 de março de vocês, da sexta-feira passada. Fantásticas mulheres. Foi muito legal ter tido essa oportunidade e a gente mandou um recado muito legal lá para a indústria de que o sindicato assume o compromisso de não à violência contra as mulheres. E eu acho sim, eu acho que os sindicatos pode ampliar o seu papel. É óbvio, você não, pensar a pessoa tem que ser na integralidade dela, né? Então, o trabalhador, ele precisa do campo profissional, mas ele também precisa do espaço de cultura, de lazer, né? de poder ampliar o seu horizonte cultural, de ampliar o seu horizonte profissional. Você vê, diferente um pouquinho, né, do ponto de vista político, mas a Alemanha, recentemente, os metalúrgicos lá, fizeram um acordo com as empresas lá, saíram da jornada de 35 horas para 28. Foi num setor, numa região da Alemanha. Dentro de uma região, mas o que é a característica interessante desse acordo? É que esse acordo foi pensado justamente para esse trabalhador e essa trabalhadora ter espaço do ócio produtivo. Sim, sim. Né? E esse ócio produtivo é exatamente ele poder ter todo o seu processo de evolução humana ali. Né? E eu acho que o sindicato é uma estrutura grande hoje, sim, todos sim. os sindicatos são, e podem oferecer isso. Agora, a gente tem que pensar que, olhando para o modelo de sustentação, como é que a gente faz para que o nosso trabalhador entenda que esse tipo de estrutura, de novo, tem que ser financiado pela luta, portanto, por ele. Perfeito. E o acordo da Alemanha nós divulgamos lá na agência sindical, e interessante porque nós seremos cada vez menos braçais operacionais e cada vez mais seres pensantes, que usam o pensamento de forma articulada no trabalho, para situações produtivas e tudo isso que você citou. Portanto, você bem situou, esse ócio é um ócio que vai ajudar no aumento da produtividade. Obviamente. Perfeito. Então, acho que nós vamos ter que trocar a classe dominante brasileira. Não sei como é que vamos fazer. Talvez importar da China, né? Que a nossa é muito ruim, né? Verdade. Começar trocando para o governo, que não presta, né? Depois vai ter oportunidade agora. Não vamos jogar fora, né? Muito bem, Eduardo. Temos mais perguntas. Ariane Soares encaminha aqui para a nossa Mônica Veloso, a entrevistada de hoje. Nós recebemos uma pergunta de Esdras Gomes. Ele é jornalista da FETRACE, que é a Federação dos Trabalhadores e Empregados do Comércio e Serviço do Ceará. Ele diz assim: como o sindicalismo pode exigir a proteção dos empregos ameaçados pela Revolução 4.0? Eita. Essa é uma discussão muito pertinente, viu, Esdras? A redução da jornada é uma das saídas, né? Uma delas. Aliás, essa foi uma resposta lá na Alemanha para a indústria 4.0, né? Então, correto. Eu acho que o Brasil, infelizmente, né, nós ainda estamos... A discussão nossa nesse tema é muito recente, né? O Brasil não fez discussões em que se articula, de fato, os setores, especialmente do movimento sindical,
para pensar as estratégias, né? A gente ainda está tateando isso. O governo anunciou algumas iniciativas, comissões que iniciaram o trabalho e pararam, né? E comissões que, diga-se de passagem, o movimento sindical não tinha nem cadeira. Então, nós é que temos que pensar, de fato, como é que a gente vai reagir a esse novo processo de revolução que nós vamos viver. Porque ele está aí, ele vai criar condições para qualificar o ambiente, né, mas também vai descentralizar. E essa descentralização da internet das coisas vai reduzir capital humano dentro das empresas. Sim. Isso é um novo fatal, modelo. É fatal. Perfeito. Mônica, eu vou pedir licença para a gente registrar aqui o arquivo sindical. É um momento que nós temos lá na agência, acho que temos lá cerca de 1000 audiovisuais que nós produzimos ao longo desse tempo todo, e de vez em quando a gente entrevista pessoas que têm relação com o mundo do trabalho. E nós entrevistamos há algum tempo o Oswaldo Lourenço, no dia em que o João Vicente Goulart lançou seu livro em Pinheiros, numa livraria que eu não me lembro o nome. E o Oswaldo foi um dos velhos comandantes do CGT, do Comando Geral dos Trabalhadores, um homem de esquerda, reconhecidamente sério, correto, patriota, e ele faleceu ontem. Então nós queremos aqui fazer uma homenagem ao Oswaldo, com quem eu convivi há alguns anos, e sempre uma pessoa cordata, um sujeito correto, com posições ideológicas muito definidas, e vamos ver do que se tratou naquele dia, naquela entrevista. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Oswaldo Lourenço, hoje secretário nacional dos aposentados da CGTB, relembra a convivência com Jango. Foi uma convivência muito importante, porque naquela ocasião que o Jango da presidência, nós éramos muito chegados, por nós pertencíamos ao Comando Geral dos Trabalhadores e também do movimento geral lá dos trabalhadores da Baixada Santista, onde eu era dirigente dos portuários. Então, a nossa convivência era uma convivência de companheiros, né, um para o outro. Então, para nós, a perca e da forma que foi do Jango, foi uma das piores coisas que podia acontecer para o Brasil, para a família deles e para o Brasil, porque Jango não era só um presidente, Jango não era só um político, Jango era um grande líder que o Brasil já teve. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, muito bem. Minha saudação à memória do Oswaldo Lourenço. Os homens passam, os exemplos permanecem. E felizmente, no caso dele, os exemplos são bons, são exemplos de um trabalhador, de um lutador, de um patriota, e ele nos inspirará. Aliás, hoje eu estava vendo fotos antigas e vi lá fotos de 3 pessoas que já faleceram, que era o Antônio Porcino Sobrinho, que foi dirigente aqui dos Frentistas de São Paulo, que foi um bom dirigente, eu não tinha essa amizade com ele, mas havia na foto dois fundadores de ESE, que era o Tenorinho e o Lazinho. E eu fui amigo dos dois, tenho muito mais do Tenorinho. Aí lembrei, né, dessas pessoas que constroem a história, constroem instituições sindicais, e às vezes as gerações novas nem sabem que elas existiram. Mônica, eu queria então nós encerrarmos o programa repetindo da sua experiência na secretaria, né? E aproveitar que março é o mês da mulher, que você faça um apelo às trabalhadoras, às dirigentes, no sentido de não recuar diante das agressões e empunhar as bandeiras das mulheres, que as bandeiras das mulheres são as bandeiras da civilização, são as bandeiras do desenvolvimento humano, são as bandeiras do progresso efetivo. Então eu queria que você terminasse aí com a sua mensagem. Bom, Franzinha, quero agradecer, né, muito de ter essa oportunidade aqui com o Repórter Sindical. Eu acho que, de fato, nós estamos vivendo num momento muito ímpar. Eu acho que todo momento de crise
seja ela qual for, né, para o sindicato, para a sociedade, até para esse estado de coisa que a gente está vendo aí no mundo político, pode ser uma oportunidade muito grande, deve ser uma oportunidade muito grande da gente fazer a transição, né? Ruptura daquilo que não serve para a sociedade e construir o novo. Eu acho que esse novo, muitas vezes ele se reinventa, né, a partir de experiências que já até aconteceram, né, e outras que se veem novas aí e que criem espaços. Eu acho que o espaço do diálogo, da participação é fundamental. E as mulheres, nesse contexto, não tem como fazer discussão da sociedade, não dá para discutir justiça com desigualdade. A desigualdade é que faz com que a gente também não tenha justiça social. E se não tem justiça social para as mulheres, não terá para a sociedade. E se não tem para a sociedade, companheiras, nós estamos falando da nossa própria vida hoje, agora, aqui no presente, mas também para as futuras gerações, né? Eu acho que essa responsabilidade as mulheres têm assumido cada vez mais na sociedade brasileira, ocupando sim esses espaços, acertando e errando, mas avançando. E eu acho que esse enfrentamento é o que deve sempre pautar a nossa luta, deve pautar a nossa resistência, deve pautar as nossas estratégias. Nós precisamos estar unidas, juntas, e juntas a gente caminha, né, para uma sociedade aí que possa ser mais leve, né? Que possa ser... a gente fala muito da igualdade, da equidade, mas a gente também quer leveza. Sim, sim. Né? A gente quer... Tolerância. Tolerância, qualidade de vida, né? A gente quer poder falar e ser ouvida, ser voz. Sim. Então, eu acho que esses espaços, assim, companheiras, ninguém vai dar para nós. Nós temos que ir lá e conquistar. Bacana, bacana. Mônica, muito obrigado. Deixa eu te avisar. Eu falei com o Fabinho, que é aqui da CESP, um dos coordenadores da CESP, e nós vamos passar o programa em Osasco, na TV Osasco, lá, legal, que cobre, acho que parece que 12 municípios. Aí nós vamos te avisar quando o programa será exibido. Este programa passará em Guarulhos agora no sábado, no canal 3 da NET, das 20h30 às 21h30, depois haverá reprises, e também em Brasília, na TV Distrito Federal, canal 12 da NET, às terças-feiras, acho que das 18 às 19 horas, desculpe pelo acho, mas eu não tenho muita certeza aqui de memória. De todo modo, a gente divulga na Agência Sindical, quem quiser acessa o nosso site, www.agenciasindical.com.br, e lá vocês encontrarão as informações. Então, a todos e a todas que nos acompanharam, sobretudo as que fizeram perguntas, há mais perguntas que nós não encaminhamos, porque elas mais ou menos repetiam e, de certa forma, haviam sido respondidas na maneira como que a Mônica abordou os temas. Um agradecimento especial. E quinta-feira que vem estaremos aqui com a série que trata da relação entre dirigente sindical e poder público, funções públicas, etc., para falar um pouco da experiência do sindicalismo em cargos de poder. Então, a todos e a todas, muito obrigado, e esperando, né, que a próxima quinta seja mais leve, que a gente tenha melhores notícias do que essa semana carregada, infelizmente, com essa pancadaria aqui em São Paulo e com o assassinato da companheira lá no Rio de Janeiro, coisa mandada que precisa ser apurada com rigor e rapidamente, sem enrolação pelos poderes, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público cheio de valentia, sempre contra o sindicato. Vamos ver se agora eles vão ter valentia para apurar esses crimes. Mataram 2 pessoas inocentes no Rio de Janeiro. Então, quero crer que a próxima quinta-feira será mais leve e tranquila. Forte abraço a todos e a todas. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.